Cara, então, basicamente é só pra eu falar aqui hoje sobre mais ou menos uns 10 minutos. Porque que esse anime provavelmente vai fazer você querer comprar um carro. Eu não sei como falar muito bem a respeito sobre NTLD. Por quê? É um anime que eu comecei a assistir exatamente por conta dessa premissa, porque é muito bom, cara. Um anime sobre carros. É um anime basicamente sobre drifts e se você entende um pouco sobre essa cultura, sobre JDM, se você curte um Honda, cara, se carro japonês simplesmente é uma das suas paixões, você provavelmente vai amar assistir esse anime, que passa sobre descer montanha, simplesmente tentando não bater nas curvas. E por que isso? Já faz basicamente com que esse anime seja sensacional, mas não fica só por aí, porque ele se desenvolve muito bem, do qual a maioria das pessoas do qual o anime se envolve começam a aprender a praticar drift de forma melhor com o tempo. É simplesmente como se fosse um anime de jogar bola ou sobre caçar Pokémon, só que sobre carros e corrida. As pessoas literalmente vão ficando melhor. É o que faz pessoas querendo enfrentar outros inimigos ou inimigos diferentes e realmente isso desenvolver habilidades para eles. É uma coisa muito interessante, porque ela acaba dando uma sensação muito legal. Vários dos comandos realmente são efetivos e eles não estão fazendo uma tarefa de forma totalmente, sei lá, não tem um roteiro para uma partida de futebol. E as pessoas literalmente estão manuseando seu carro. E a forma como o anime te relata isso é muito bem feita. Simplesmente você se sente como um passageiro. Em alguns trechos, os caras querem mandar uma manobra melhor. E ele simplesmente fala pro amigo dele: Mano, tem como tu descer aí? Outra hora eu te busco. Porque incomodaria, entende? Tem coisas que acontecem realmente se você dirige com frequência, se você simplesmente se interessa por carros, que faz com que essa obra seja provavelmente um anime que deveria estar na sua lista. Eu gosto muito de Initial D e por que eu tento assistir ele tão devagar? Porque eu costumo maratonar animes e eu sinto que esse provavelmente eu quero tentar fazer durar mais um tempo, porque que outro anime de carro provavelmente tão bom eu vou a ter e vai ser difícil. Esse anime ele te faz de um episódio querer continuar assistindo o outro e é você quem tem que saber dosar, porque ele te apresenta personagens muito bons, ele faz isso de forma depressa, mas sem se forçar a nada. O roteiro não vai jogando personagem ali para cada canto. Ele simplesmente, com uma história muito bem amarrada, ele vai ligando os pontos, corridas e todo torneio, mais ou menos como se fosse um cenário desenhado, do qual cada evento tende a proceder de uma forma muito tranquila entre o começo, o meio e o fim da animação. Basicamente, você tem trechos que você consegue acompanhar que são mais agitados e trechos da vida deles cujas são bem tranquilos, onde geralmente não acontece muita coisa, mas acaba sendo muito bom para estar desenvolvendo os personagens. Alguns deles simplesmente começam como interesses amorosos, porque a gente acaba percebendo muito nessa obra que a gente está se tratando sobre pessoas novas e novas solteiras, né? Elas costumam não simplesmente ficar dirigindo à toa, fazendo corrida e tentando gastar pneu. Às vezes esse não é o grande alvo da vida delas, mas você ter isso como hobby ou como uma atividade que você faz esporadicamente ou simplesmente se você dirigir de forma um pouco mais ativa no dia a dia, não faz de você um grande vilão. O anime mostra muito bem como você consegue agregar isso no seu dia a dia, porque, por exemplo, uma das coisas que eu acho muito incrível que ele faz é mostrar como o
a forma cautelosa que o nosso protagonista dirige provavelmente veio do fato dele tentar manusear bem e conduzir, tendo cargas a entregar. E isso simplesmente torna o personagem para o estilo de qual ele geralmente roda. Cada personagem tem uma forma de dirigir. Isso é muito parecido com como é a vida real. É algo literalmente entre você realmente estar dirigindo e esse anime, assim como você não sente uma prática de esporte, porque é uma atitude mais serena, do qual não depende tanto do seu corpo, mas sim dos controles. Você fazer isso de forma muito bem ordenada e o jogo esse anime foi mal, passa essa sensação de estar entregando isso, o que seria muito interessante, porque a gente sempre quer um jogo de descer montanha, cara, no Japão, porque simplesmente tem uma cultura gigantesca em torno dessa parada e esse anime ajudou um tantinho a dar uma alavancada. Uma das coisas que ele retrata é uma cultura dessa, bom, atividade levemente legal que acontecia na época, o que ele retrata tão bem com uma animação e um estilo artístico que acaba não sendo tão bom, detalhado e provavelmente não te faz dropar a série, porque a sua história simplesmente se desenrola muito bem e a animação nas cenas de corrida acabam salvando tranquilamente, porque isso tá aí uma coisa que é muito boa em se adaptar em um anime do qual provavelmente você não vai passar um minuto despercebido, porque ele tem muita coisa para se reparar. Simplesmente cada trecho que você perde ou uma interação, às vezes tem muito mais a dizer do que uma simples tela do qual você estaria assistindo. É um anime do qual eu sugiro você prestar atenção, principalmente se você estiver aí tentando tirar sua habilitação e ainda não tiver começado a dirigir, porque muito do que ele fala, ele literalmente narra sobre como é efetuar uma direção em um carro. É bom que o anime passa por essa visão mais realista da parada e isso acaba fazendo ficar muito mais confortável e trazendo tudo o que a gente quer. Eu não sei porque dessa forma acaba ficando muito menos cansativo. A narrativa dele nos traz uma forma muito direta em qual os personagens relacionam-se e eles não têm muito tempo pensando, ou não têm muito tempo meio à toa. Eles sempre estão ou realizando uma tarefa ou sendo diretos entre um para o outro. Não é aquele anime que te dá muita ladainha, do qual você provavelmente vai ler muitas linhas de diálogo sem estar tendo que prestar atenção em nada. Se você não consegue estar acompanhando bastante legenda, eu acho que pode ser um anime um pouco difícil, porque esse anime ele acaba apresentando bastante diálogo e ele faz isso com uma intercalando, porque as cenas onde os motoristas estão simplesmente dirigindo acaba compensando, porque a maioria dos integrantes desse anime acabam fazendo isso de forma um tanto quanto séria e não dá muito tempo para elas falar. Simplesmente às vezes tem cenas do qual essas pessoas estão com o passageiro e outras sem, e algumas delas com o passageiro acaba pensando ou relatando sobre como a pessoa dirige, que é algo que você provavelmente deve observar nisso aí. Bom, eu acho que consegui. Eu tinha que falar à toa por quase 10 minutos. Então tá aí. Esse é o vídeo sobre Initial D, o anime que eu recomendo demais você estar vendo. Eu peço que você clique aí no botão de gostei e deixe o like e compartilha pra gente conseguir apresentar esse anime para mais pessoas. Valeu, falou e é nóis.